Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. 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 Não se apagará, Senhor. Não se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Sopla con... Paz, oração e união. Mais uma tarde aqui está chegando um programa da Juventude em Ação que tem como lema Nenhum Jovem se Perderá. Este programa é realizado pela Juventude da Sede Internacional do Ministério Restauração. Este programa é um órgão de evangelismo e divulgação da nossa Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. E desde o início nós já convidamos você que já está conosco a compartilhar o link, a enviar para os seus amigos, a publicar no seu status, para que mais pessoas possam chegar a este programa e receber o que Deus tem para as nossas vidas hoje, o que Deus direcionou, as palavras que serão ditas, e que você possa ser edificado nessa programação. Eu sou a irmã Débora, que está falando aqui, e a minha irmã também. Vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar início a este programa. Irmã Vitória, vamos ler uma passagem que nós estávamos estudando e eu sinto que Deus falou com nós profundamente através dessa passagem que está em Mateus 7, a partir do versículo 1, que diz assim: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Glória a Deus. Isso é uma palavra bem comum, né? Que eu creio que nós devemos relembrar ela todos os dias, para todas as pessoas, falar todos os dias, porque às vezes as pessoas esquecem, né, irmã Vitória? Dessa questão de tu não julgar o teu próximo, de tu não apontar o dedo para o teu próximo. Porque eu aprendi uma vez que quando tu aponta esse teu dedo, irmã Vitória, tu aponta ele pra frente, tá apontando pra alguém, mas aí tu olha, tem três apontando pra ti. Então é uma coisa tremenda que
Nós não devemos julgar ninguém, não devemos ir para cima de alguém olhando a sua aparência, né? Olhando o seu exterior, olhando o que a pessoa parece estar fazendo se tu não conhece o seu interior, né? Sim, nós precisamos olhar o nosso próximo com compaixão, né? Nós precisamos ter compaixão. E a Bíblia, a Bíblia, Deus vai nos dizer que a gente não pode julgar as pessoas para condená-las, né? A gente não tem liberdade para fazer isso. Mas a gente pode distinguir entre o certo e o errado, né, irmã Débora? O Sim. que é certo e o que é o errado, para que isso venha promover o bem para a nossa vida. Agora, não julgar, não cabe a nós julgar alguém. E sim entender o que é certo e errado. E também cabe a nós saber quando nós estamos certo e quando nós estamos errado. Nós precisamos ser humildes, né? Para entender e reconhecer quando nós estamos errados também, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E a todo momento nós pecamos e erramos, mas nós precisamos estar aberto, né, para que o Espírito Santo venha nos ensinar, para que o Espírito Santo ele venha nos mostrar quando realmente estamos errados. Uma pessoa flexível, né? Uma pessoa de fácil trato. Exatamente. Nós somos seres humanos e nós pensamos diferente. Nós não temos a mesma ideia 100% quase sempre. Então nós precisamos entender o nosso próximo e saber que Deus, ele é o único que pode nos julgar. E ele levantou Jesus Cristo que veio ao mundo, né? Que pode julgar, porque ele tem poder e ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa na vida de alguém, né? É aquela famosa história, né? Tu tá olhando de longe alguém e vê ele fazendo alguma coisa, mas na verdade tu tira uma ideia do que ele tá fazendo. Aí tu chega perto e não é nada do que tu tava pensando. Pode ser um trabalho que tava fazendo ali, e aí a pessoa atrás tá vendo como se estivesse pecando, como se estivesse fazendo alguma coisa, e na verdade não está. Às vezes a gente olha e julga muito fácil, só pela aparência, só pelo jeito de falar, por isso e aquilo. Mas não é assim que devemos agir. O trabalho de julgar está nas mãos de Deus. Eu pesquisei lá o que significa um juiz e diz assim: é um funcionário público selecionado para resolver conflitos e julgar os mais diversos casos que ocorrem na sociedade, impactando diretamente na vida de pessoas ou empresas envolvidas. Então, a partir do momento que tu acaba julgando alguém, se colocando na cadeira de juiz, querendo bater o martelinho, tu acaba impactando a vida de alguém, né? Tanto para o bom quanto para o mal, né? Tu pode influenciar a vida de alguém, tu pode destruir a vida de alguém através dos teus julgamentos, através dos teus falsas, como é que se fala? Como é que se diz aquela quando tu olha pra uma pessoa e tira algo que não é, entendeu? Tipo, aparência. Tem diversos versículos, né, que falam sobre isso. A gente selecionou uns aqui. E lá em Romanos 2:1, a irmã pode abrir aí. Romanos 2:1 ao 3. Aleluia. Deixa eu pegar ali meu bloquinho de anotação, que eu havia anotado algo sobre essa passagem. Se a irmã quer orar, vamos orar enquanto Vamos eu pego fazer ali? uma oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós iniciamos este programa. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem guardado, o Senhor permitiu com que estivéssemos aqui. O Senhor Deus preparou este programa para ser falado, Deus, da Tua palavra. Para Deus, para nos edificarmos, Senhor, não ficarmos no nosso próprio entendimento. Como diz a Tua palavra, para não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, mas sim buscarmos entender da Tua palavra, buscarmos, Senhor Jesus, buscar do conhecimento que vem de Ti, Deus.
Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada ouvinte que está aqui conosco. Abençoa, Senhor, a cada pessoa que veio, que está videologada e quer receber algo de Ti, Senhor, e quer ouvir algo de Ti, sentir a Tua presença, Pai, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que está aqui conosco venha, Senhor Jesus, ser impactada pela Tua palavra, venha ser renovada pela Tua palavra, Deus. Venha sentir a Tua presença, Pai, na sua casa. Deus, venha sentir, Senhor Jesus, o Senhor falando com essas pessoas, Pai. Torna, Deus, os ouvidos dessas pessoas sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, prepara os seus corações para ouvir da Tua palavra e guardá-las dentro de si, Senhor. Mas não somente também guardá-las, mas pôr em prática. Deus, a cada dia que passar, enquanto estivermos aqui na terra, Deus, ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a renunciar às nossas vontades, a renunciar, Senhor Jesus, o nosso eu, o que nós achamos que entendemos, achamos que devemos fazer ou nos colocamos no papel de juiz. Não, Deus, ajuda-nos, Pai, a nos colocar, Senhor Jesus, abaixo, Deus, do juiz que é o Senhor. E, Deus, não julgarmos o nosso próximo, não julgarmos, Deus, as pessoas pela sua aparência, pelo seu padrão de vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, dirige todas as coisas, Senhor, dirige as nossas vidas, conduz as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É Romanos, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, né? Isso. Isto? Uhum. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então aqui Deus ele está nos falando mais uma vez que à medida que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Então nós precisamos entender e ter a convicção disso, né? Que Deus ele nos ensina. Eu tô meio rouca, irmãos, perdoem. Mas é a questão da minha renite, a máscara incomoda um pouco. Sim. E aí, conforme eu vou lendo, a minha voz vai mudando, mas tá tudo bem. E eu tirei como conclusão, né, lendo todos esses versículos em casa, estudando, que Deus... Nós sabemos que Deus ele é o juiz que irá julgar todas as pessoas, né? A gente tem a convicção disso. Que de acordo com o que cada pessoa fez, né? Nós precisamos ter essa convicção que só ele pode fazer isso, e porque ele é o único que é completamente justo. Ele é completamente justo e ele sabe de todas as coisas. Então nós não podemos impor algo em alguém que não cabe a nós. Nós temos que ter essa convicção de colocarmos nos nossos lugares e saber que o único que pode é Jesus. Ele sabe de todas as coisas da nossa vida. Cabe a ele, né? A Bíblia, ela nos diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, nós precisamos cuidar a nossa plantação. Nós precisamos regar aquilo de bom que nós temos plantado. E nós precisamos cortar pela raiz aquilo que não é bom. É aquela questão que nós estávamos falando, irmã Débora, de reconhecer, né? Ter humildade de avaliar a nossa opinião e precisar mudar ela quando for necessário, né? Nós precisamos entender quando nós estamos errados, fazendo algo que não vem agradando. E eu acho que isso tem muito a ver com a sensibilidade que nós temos. A que ponto particular tu está tendo a sensibilidade com o Espírito Santo, né?
A que ponto, qual liberdade tu tá deixando ele te alcançar, ele alcançar o teu ser, o teu coração, a tua vida. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver. Sem o Espírito Santo é impossível nós fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Porque o Espírito Santo ele tá ali para nos corrigir, para nos mostrar quando nós estamos errados. Ou para nos dizer o que devemos fazer, que muitas das vezes a gente não coloca na presença de Deus aquilo que a gente quer fazer. E aí acaba que a gente acaba sofrendo, mas isso foi uma escolha nossa. Que nem nós estávamos falando na quinta-feira passada sobre o plano alternativo. É a gente que escolhe o plano que a gente quer para nossa vida. Cabe a nós. Então, muitas das nossas lutas foi a gente que causou. Porque a gente não colocou Deus na frente, porque a gente não buscou Ele da maneira que deveria buscar, né? E a gente vem trazendo toda semana falando algo que Deus tem tocado no nosso coração. Então, isso é uma coisa que é muito conhecida, mas a gente acaba não falando. É um tema que a gente não fala, por quê? Porque o crente já sabe que a gente não deve julgar. Mas a gente precisa relembrar sempre isso, porque é importante para a sociedade. A humanidade, o mundo aí fora, que nem tu deu o exemplo da mão, realmente eles estão apontando o dedo, mas eles não sabem, não cabe a eles saber que eles estão errados. E a gente não, a gente tem um Deus e um Espírito Santo que nos ensina e que nos mostra. E quando tu tá sendo direcionada pelo Espírito Santo, quando tu tem uma vida reta, o próprio Espírito Santo, a partir do momento quando tu for querer julgar alguém, o próprio Espírito Santo vai falar contigo. Exatamente. E vai te dizer, não cabe a ti fazer isso, não é a tua função, estando aqui na Terra, julgar alguém. Não é o teu dever, esse dever é de Deus. O único que pode julgar corretamente e justamente é Deus, é Jesus, o Espírito Santo, os que estão acima de nós, acima de todas as coisas, né? E lá na frente, irmã Débora, ele vai nos ensinar com a própria palavra. Olha o que foi a vida de Saulo. Ele perseguia os cristãos, ele julgava, entendeu? E depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, o que se tornou a vida dele? Ele foi um grande homem e que hoje ele serve como exemplo. Então, embora a gente esteja fazendo algo errado nas nossas vidas, vai ter um momento em que tu vai ter um encontro com Deus. Se tu não tá sensível ao Espírito Santo para ouvir o que ele tá te ensinando, vai ter aquele momento que Deus vai te tocar. Tu vai começar a colher aquela plantação errada. E a partir dali ele vai fazer algo novo na tua vida. A palavra de Deus nos diz: eis que faço nova todas as coisas. E a palavra de Deus, ela se cumpre nas nossas vidas. Então, é uma coisa que nós precisamos entender. E isso é uma coisa que nós precisamos acordar todo dia, né? Eu não posso julgar, eu tenho que ser diferente, eu não vou julgar, isso tem que ficar guardado dentro de nós mesmos, né? E se Deus, o próprio Deus diz na palavra, né? Faço eu todas as coisas, largo todas as suas coisas no mar do esquecimento. Quem somos nós para ir para cima de alguém e querer julgar o seu passado, Jamais, e querer né? dizer os seus erros, querer apontar o dedo? A gente não tem moral nenhuma para fazer isso, porque se Deus já disse que esqueceu o passado, se Deus já perdoou os seus pecados, não tem porquê. Até porque todos nós temos pecados, né? Quem é que não tem pecado? Quem é que não erra na sua vida? Quem é que não erra em alguns momentos, né? No dia a dia, às vezes a gente erra e nem percebe. A gente fala alguma coisa, o nosso vocabulário às vezes não está de acordo com a palavra de Deus, e a gente se acha no luxo de julgar alguém por alguma coisa que ele fez, sendo que tu não está olhando para ti mesmo e vendo que tu precisa olhar toda a tua vida. A partir do momento que, eu pensei uma coisa agora, que Deus, ele fala sempre comigo. A partir do momento que tu tiver 100% salvo, a partir do momento que tu não pecar nem um dia do teu dia, nenhuma hora, assim, até no teu vocabulário, tu não falar chocarrice, não fazer nada, aí tu pode julgar alguém. Mas aí tu não vai poder julgar, porque daí tu vai ser salvo, né? Porque tu vai estar 100% santo. Aí tu não vai julgar, porque também é pecado. Então, se nós temos pecado, se nós temos falhas nas nossas vidas, por que a gente vai julgar o próximo? Por que a gente vai apontar suas falhas?
Por que as pessoas, às vezes, elas caem, né? São fraquezas que vêm sobre as nossas vidas, são dificuldades que as pessoas passam e às vezes elas fraquejam, porque não são de ferro, não são 100% santo, porque se fosse 100% perfeito já estava no céu, né? Mas depois que Deus toca, essa pessoa, ela reconhece que Sim. ela errou. Cabe a Deus agir nesse julgamento. Se humilhar, né? Sim. Quando Davi errou, né? E Deus usou o profeta Natã para levar ele à correção, ele soube que ele estava errado e no mesmo momento ele se humilhou perante a Deus. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. E é isso que nós devemos ter, esse olhar, né? Esse olhar de reconhecer de quando estamos errados e nos colocar na presença de Deus. Porque nós somos falha, irmã Débora, eu não sou nada. Sem Deus, sem o Espírito Santo, eu não sou nada. A cada dia, Deus ele vem trabalhando na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas. E não é porque nós somos cristãos que nós somos melhor que alguém, não. Nós estamos aqui porque Deus precisa nos usar para trazer a humanidade para a noiva dele. Nós fazemos parte da noiva de Cristo. E Deus, ele fala na sua própria palavra que enquanto o evangelho dele não alcançar o mundo todo, ainda ele não vai voltar. Então, nós precisamos fazer esse id. O id de Deus cabe a nós, né? Deus, como, por misericórdia, Deus nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele. Então nós estamos aqui trabalhando e fazendo algo para Deus. E desta mesma maneira é que nós temos, quando Deus, eu fico pensando quando Deus ele nos coloca como conselheira de alguém. Quando ele nos usa para ajudar alguém, é porque ele sabe que talvez tu já tenha passado por aquilo ali e aquela pessoa precisa daquele momento da tua ajuda, do teu auxílio. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, quando tu vai auxiliar alguém, por mais errado que a pessoa esteja naquele momento, tu não pode chegar julgando ela, tu precisa abraçar ela, tu precisa acolher ela, porque as coisas, elas sempre têm dois lados, a gente precisa escutar e entender os dois lados. E aí entra a sabedoria. Sim, é o que diz lá em Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Exatamente. Em vez de tu julgar, vai lá e abraça o teu irmão e ajuda ele, então, a ser como tu. Tem pessoas que se acham o centro das atenções e aí julgam o seu próximo. Então, então vai lá e ajuda o teu irmão a se colocar de pé, a vencer as suas fraquezas e não ser uma pessoa que vai ser apontada o tempo todo, julgada o tempo todo. Porque isso enfraquece uma pessoa, né? Isso tira todo o rumo, querendo ou não. Nós somos pessoas humanas, seres humanos que talvez se tiver uma multidão te julgando, tem pessoas que cometem até suicídio. Tem pessoas que fazem coisas ao cúmulo por estar sendo julgadas o tempo todo, por estar sendo É algo maligno, né? É algo que o inimigo usa as pessoas para agir da maneira como ele quer. É um jugo desigual que ele coloca no coração dessa pessoa e isso vai sendo alimentado, né? A gente vê que nas escolas falam do tal do bullying, né? Tá sofrendo bullying, isso. E começa ali. É naquela idade, é como criança, é como adolescente, que algo mal já vai sendo plantado dentro daquele coração. Eu estava falando da sabedoria, né? Que nós precisamos pedir para Deus, né? Eu recordei agora, Deus me fez lembrar da passagem de Salomão, né? Onde ele pediu para Deus sabedoria e Deus deu para ele todo o entendimento, Deus disse que ele ia ter. E a passagem também, que agora eu não recordo onde tá, mas que ele julga a mãe que teve o filho e a outra que roubou o filho da mãe. E olha a sabedoria tremenda que Deus deu para ele, né? Então vamos partir a criança no meio. Imagina. E ele disse, não, aquela ali é a mãe. Aquela ali é a mãe porque ela não deixou. Ela disse que poderia dar para outra. Qual é a mãe que vai deixar o seu filho morrer e vai ficar olhando? Então a gente também sabe que nós temos um Deus que pode nos dar muita sabedoria, né?
E eu acho assim maravilhoso, irmã Débora, quando Deus nos usa para auxiliar alguém, para ajudar alguém, a gente aprende juntinho, né? É como se a gente estivesse ajudando a pessoa e ao mesmo tempo aquilo servisse para Tira nós mesmos. experiências, né? Experiências grandes que Deus nos dá no mundo espiritual. Porque tu tá ajudando ela e ele tá te mostrando, olha, aquilo ali serviu pra ti. Porque quando tu fez, tu não conseguiu entender que tu tava errado. E agora ensinando, tu tá entendendo. É incrível. É incrível isso. É maravilhoso poder. E assim, a correção de Deus, ela até pode ser dolorosa para nós cristãos. Porque nós sabemos quando Deus está nos corrigindo, ele fala na hora. Às vezes uma palavra que a gente fala, né? Uma frase, Deus já toca lá na consciência, lá na mente da gente. O Espírito Santo já vai tocando e tu já começa a entender. Eu não deveria ter falado, me perdoa. E ali a gente já começa a chorar e se quebrantar na presença de Deus. Era o que eu estava falando. Davi, ele reconheceu que ele errou. E a partir daquele momento ele se humilhou perante a Deus. Agora, não adianta a gente reconhecer o nosso erro e continuar com o nariz empinado, né? Digamos assim, o dizer do mundo, né? Sim. E não querer a correção de Deus. Daí vai ser difícil. Daí vem aquela questão de que se tu plantou errado, tu vai colher e entendeu aquilo que tu plantou. O que importa nas nossas vidas, quando a gente comete um erro e se arrepende, é o olhar de Deus para as nossas vidas. Então, que nós possamos ter nas nossas vidas o hábito de não julgar, o hábito de estar mais em comunhão com o Espírito Santo, que dia após dia está nos convencendo, está falando conosco, nos ensinando a como se portar, como falar, o nosso vocabulário como deve ser. Então, é isso que a gente tem que ter. Olhar para o irmão e olhar com olhos de bondade para ajudar se ele está fraco, para ajudar se ele caiu em alguma área da sua vida e não apontar o dedo. Porque é aquela história que eu vivo, se tu aponta o dedo, tem 3 apontando para ti. Tu tá apontando um dedo pro teu irmão e tu olha aqui, tem mais 3 apontando para ti. E isso não é legal, né? Não é bom nós termos. Como cristãos, não é o ideal. Não é algo que deve estar nas nossas vidas, o hábito de julgar. Até porque nós precisamos ser diferente, né, irmã Sim. Débora? Enquanto a humanidade está julgando aquele um, nós temos que ser aquele que vai lá e que vai abraçar aquele um. Porque Deus, ele deixa as 99 para ir atrás de uma. Exatamente. E quem somos nós para não querer ir? Quem somos nós para não fazer o id dele no coração do próximo? Né? Deus nos incumbiu, nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos fazer a obra dele e nos deu essa função. Então, a primeira coisa é nós olharmos com compaixão. Né? Não cabe a nós julgar, e sim olhar com compaixão e tentar entender. E por mais errada que aquela pessoa esteja, deixa. Muitas das vezes nós precisamos falar e muitas das vezes nós precisamos ficar em silêncio. Porque daí já não cabe mais a nós, é Deus quem fala. Tu fez a tua parte, tu acolheu, tu aconselhou, a pessoa não quer ouvir, aí já não é mais deixa contigo. Que agora Deus vai fazer a parte dele. A gente não pode ficar insistindo ou batendo numa tecla se a pessoa não quer aceitar. Aí cabe a Deus fazer a sua parte, né? Então a gente também tem que ter os ouvidos sensíveis para saber quando Deus quer que a gente fale, quando Deus quer que a gente escute. Exatamente. E fique quieto. Exatamente. Né? Cuidar as suas é palavras, importante. Né? Porque, querendo ou não, nós somos cristãos. A gente está mostrando Jesus através das nossas atitudes. O mundo, ele tá cheio de julgamentos. O mundo, as pessoas, elas vivem constantemente se julgando uma outra. Dizendo, não, estou acima de ti, tu fez isso, tu fez aquilo. Agora, o cristão de verdade, o cristão que está em Cristo, que nasceu de novo, ele não julga. O cristão que nasceu de novo, ele estende a mão para ajudar. Ele estende a mão para apoiar as pessoas, para se levantar novamente. Nós devemos ser a diferença, como a irmã Vitória falou. Nós devemos mostrar Jesus através de nós. Exatamente. E falar, né? Será que quando eu for julgar, pensar um exemplo, se eu for julgar alguém, será que Jesus julgaria essa pessoa como eu estou julgando? O essencial é pôr essa pergunta em todas as áreas da vida. Jesus faria isso? O que Jesus faria sobre Glória isso? a Deus.
Aleluia, vamos. Deus é maravilhoso. Como é bom falar de Deus. Como é bom falar da O palavra. horário passa Porque a gente voando. fala e já tá aprendendo e Deus É. já tá falando mais e quando a gente vê o horário já passou mesmo. Glória Vamos a Deus. estar chamando o irmão Danilo? A irmã Tainê vai colocar um louvor então agora pra nós. Glória a Deus. Desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. O Espírito desça, nós queremos tua presença. O fogo do Espírito não se apagará. Não se apagará. Não se apagará. Podes me usar, Senhor, sempre reconhecerei que sou um vaso de barro, precioso és tu pra mim. De mim me gloriar, a não ser em tua cruz. Ninguém rouba a tua glória, porque só tu és esplêndido, intenso, forte, vida que venceu a morte, absoluto, imutável, totalmente desejável, autor da vida, autor da fé, amável Jeová Jireh, perfeito, imbatível em poder, o nome que me faz sem ser. A glória é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória que é só tua, que eu diminua, leva-me ao santo lugar, pra contemplar a glória de Yeshua, que eu diminua e sobressaia a tua glória em mim, com reverência, tua beleza contemplarei até o fim. Tua glória é tudo para mim. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A glória é só tua, que eu te
Aleluia. Vamos ver quem está participando conosco. Temos a irmã Suzane Guimarães Rodrigues, paz, oração e união. A irmã Rosane da Silva Ribeiro, paz, oração e união. Área Quarai. Estefer Brito, paz, Riozinho, Rio Grande do Sul na escuta, aleluias. Louis Xavier, aqui ele tá falando inglês, então eu creio que... Solange Teixeira Rico, paz, oração e união. Santo Ângelo. A irmã Solange Teixeira diz amém, é verdade. Glória a Deus por essa juventude. Aleluia. Irmão Silas Porto, aleluias. Irmão Silas Porto, Deus na frente. A irmã Lília Maria Soares Alves, paz, oração e união. E ela coloca um comentário, irmã Vitória. Condenar, julgar e não dar oportunidades da pessoa se arrepender e condenar sem oportunizar a pessoa de se corrigir e se arrepender. A palavra de Deus diz, entre irmãos, entre igreja. Igreja julga igreja e os ímpios e o mundo. Deus julgará porque para isso existe o juízo final. É verdade, o juízo final está para isso. Deus abençoe. Irmã Jeanette Leonardi, glória a Deus, cidade de Canoas, paz, oração e união. Irmã Adelise Miller, Deus abençoe essas jovens e esta programação. Glória a Deus. Temos bastante pessoas conosco, irmã Vitória. Verdade. Participando. Aleluia. É só por Como Deus. é importante nós trazer um tema que não está sendo muito lembrado e falado dentro da igreja, porque o povo ele quer falar disso também, né? E aí nós precisamos trazer algo assim, né? Impactante, né? Glória a Deus, aleluia. E às vezes é só o que as pessoas querem ouvir, né? Mas é necessário ter coisas em que Deus quer ensinar e não só o que nós queremos ouvir, o que está no nossa zona de conforto, né? Nós precisamos aprender da palavra de Deus tudo o que Ele quer ensinar, tudo que Ele quer mostrar para nós. É verdade, Ele tá ali a todo tempo. Cabe a nós estar próximo dele para saber o que ele quer nos dizer. Nós somos vaso, irmã Débora. E como vaso de barro, Deus ele molda, ele vai moldando, a todo momento ele vai fazendo algo. E cada encontro que a gente escuta ele, cada encontro que a gente tem com ele, é algo de nós errado que está saindo e mais algo de Deus que vai nos enchendo, né? Sim. Então é muito importante nós sermos sensíveis a esse toque de Deus, a esse toque do Espírito Santo. Porque nós precisamos entender quando nós estamos certo e quando nós estamos errado. E se de repente, irmã Débora, isso é uma falha minha, é uma falha tua da carne, né? De nos irar, de bater na tecla, né? Que a gente diz de frisar que tu tá certo mesmo sabendo que tu tá errado. Talvez Deus ele tá usando alguém ou uma situação para te ensinar, né, para te mostrar que tu também precisa mudar, que tu também precisa aceitar. E há momento de falar, e há momento de se calar. A palavra de Deus nos diz, né? Não adianta a gente achar que a gente tá certo e continuar batendo em cima de uma coisa, que daí o teu coração endurece e fica difícil até de Deus querer trabalhar nessa situação, né? Fica difícil do Espírito Santo tentar agir numa mente que não acredita, né? Que não acredita que pode haver uma mudança, né? Sim. Que nem uma pessoa ímpia que não acredita em Deus. A gente, como cristão, a gente pede, Senhor, tem misericórdia desta pessoa, né? Mas enquanto ela não abrir um pedacinho sequer do coração dela, como que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai se revelar naquele coração duro? Mas vai chegar um momento que Deus vai tocar, né? Sim, Cabe a nós orar, né? Através de Jesus, né? O ouvir da palavra de Deus e os exemplos práticos dos cristãos. Lá em 2 Pedro, se eu não me engano, acho que é 2 Pedro, diz que nós devemos ser exemplos no nosso portar, no nosso agir, no nosso falar, em todas as áreas da nossa vida.
E quando nós somos exemplos, quando nós temos essa posição de seguir querer ser como Jesus era, enquanto estava aqui na Terra, nós alcançamos almas para Jesus. Nós trazemos pessoas Deus, através do nosso exemplo. Glória a Deus. Aquela frase, né? A palavra ela emociona, mas a atitude ela arrasta a multidão. Então, que possamos, né, a partir dessa programação de hoje, não julgar o nosso irmão, não julgar ninguém, porque este trabalho não é nosso. Não nos entendermos que nós devemos, no nosso olhar, quando olhamos para alguém, já querer saber como é que ela é, definindo padrões, a aparência, né, o exterior, sendo que o que mais importa para Deus, para o julgamento, é o que está dentro, as suas atitudes, é a sua vida, e não a sua aparência. Então, que possamos não julgar, né, irmã Vitória? Pôr em prática isso. E eu acho que já é de bom agrado a gente ter o discernimento de entender quando estamos errados, né? Já é assim, Deus já se agrada muito quando a gente se humilha, né? E Deus, ele nos corrige, e se ele nos corrige é para nossa melhoria. Eu estava dizendo, nós somos vasos e o vaso precisa ser moldado a todo momento. Precisa. Então, esse é o momento de renunciar à nossa carne mais uma vez, deixar o Espírito Santo de Deus entrar e nos mudar, e nos moldar, e nos ensinar. E é através da oração, é o pilar. Semana passada nós estávamos falando do pilar, né? É através do teu jejum, da tua oração e da tua palavra. O quanto tu tá querendo aprender desta palavra que Deus tem, né? A palavra de Deus é o pão que nos dá vida e que nos alimenta. O quanto que tu tá lendo dela, né? O quanto que tu tá querendo entender e deixando Deus falar. E deixar Deus falar é muito importante, porque às vezes a gente pede, ora, e não dá a voz ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, ler a palavra e deixar Deus falar. É como dizem, né? Quando a pessoa tá orando, ela já se levanta porque Deus não falou. Só que ela não esperou o tempo para Deus ontem, responder. Né? Acho que foi a irmã Denise que disse para nós. A gente precisa entender que nós temos que estar preparados para ouvir. A gente vai ali, ora e já quer que Deus responda na hora. Não, mas fica não aí. Se precisar ficar 2 horas aí em silêncio, que Deus vai falar. Porque é a mesma coisa que estarmos conversando entre nós, né? Se eu te conto algo, se eu converso algo contigo, eu fico esperando a tua resposta, né? Eu fico parada te esperando tu me responder. E é assim com Deus. Quando nós oramos, conversamos com Deus, nós temos que esperar ele responder, porque é falta de educação, eu falar uma coisa e já sair. E ele nos ensina na palavra também que quando não há momento de falar, não é momento de falar. É momento de tu escutar a pessoa e dizer, vamos orar em cima disso. E Deus, ele vai tocar no meu coração, ou para mim te ajudar, te dar uma solução, ou ele vai tocar no teu coração e te mostrar se tu tá certo ou tá errada. Tem coisas que Deus não quer que a gente ensine, ele quer ele ensinar, é um trabalhar dele na vida daquela pessoa. Então aí está a sensibilidade que nós temos que ter com o Espírito Santo, né? Uma vez eu vi uma frase, eu acho que eu te mostrei ontem, lembra? Não há tempo desnecessário nas nossas vidas. Há tempo para todas as coisas, que lá em Eclesiastes 3. Então, há tempo para tudo, não há tempo desnecessário. Todo o tempo que a gente passa, todas as provas, lutas, até as felicidades, alegrias, não vamos falar só de coisa ruim, né? É um tempo necessário para te amadurecer, para te levantar e para te mostrar que não somos super-heróis, não somos anjos 100% santos. Que precisamos cada dia mais do aperfeiçoamento de Deus. Glória a Deus. Assim como eu preciso, a irmã Vitória precisa, a irmã Tainê precisa, todo mundo precisa. Ninguém é melhor que ninguém. Não temos autonomia de julgar uma pessoa que teve um erro, aconteceu algo, não. Nós precisamos ajudar uns aos outros para alcançar a salvação, né, irmã Vitória? Para chegar aos céus irrepreensíveis, sem mácula, com as suas vestes limpas. Porque pensa, uma noiva que vai ir para o seu casamento, ela não quer ir com o seu vestido de noiva com uma sujeirinha aqui, com uma manchinha aqui, não. Ela quer ir para o casamento totalmente limpa, né?
Então, e é assim nas nossas vidas. Quando o noivo voltar, nós precisamos estar com o nosso vestido branquinho, branquinho. E que não seja o hábito de julgar que vai manchar o nosso vestido. Que não seja a nossa língua destravada que vai deixar a sujeirinha do Glória a vestido. Deus, aleluia, Aleluia, Jesus. porque possamos pôr em Maravilha, prática né, essa Flá? palavra Maravilha. todos os dias. Que maravilha. Aleluia. Vamos ver se tem mais alguém participando. Irmã Marli Santos, paz do Senhor. Glória a Deus. Irmã Vitória já está se encerrando a programação. Nossa, as horas Faltam passaram 5 muito minutos. rápido. Mas Aleluia. é maravilhoso aprendermos com a palavra de Deus, né? Maravilhoso. Vamos fazer uma oração. Vamos orar. Eu peço que a irmã Vitória ore agora pelo final da nossa programação e para que Deus continue falando conosco, nos ensinando e que as pessoas, principalmente os cristãos, venham a buscar a sensibilidade do Espírito Santo para ter uma vida reta diante de Deus e não julgar ninguém, e sim estender a mão para ajudar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar então. Aleluia. Você que está aí, incline sua cabeça. Fique à vontade para pedir a Deus aquilo que para ti é impossível, talvez uma falha tua, talvez um erro da tua carne que tu tenha cometido, ou até mesmo algo que você acha que você precise mudar. Peça para que nesse momento o Espírito Santo invada o seu coração e vá te ensinando conforme a palavra dele. Aleluia. Porque não há melhor sabedoria do que aquela que vem do céu, do que aquela que vem de Deus, aquele que nos ensina em cada detalhe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Pai, nós colocamos esse querido ouvinte que esteve presente durante esses nossos 50 minutos de live. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe ele, Pai. Escute, Senhor, a oração, Deus, da Tua igreja. Escute, Senhor, a oração da Tua noiva, Deus. Nos ensina, Senhor, a ser cada dia melhor, Deus. Nos ensina a reconhecer quando nós estamos errados, nos ensina a sermos humildes quando precisamos, e na verdade quase sempre nós precisamos. A humildade, ela precisa morar em nossos corações, Deus. Nos ensina, Senhor, a ser como Jesus Cristo, que é um exemplo muito grande que nós temos de amar o nosso próximo, de entender, de não julgar, de não condenar, Senhor. Nos coloca como auxiliadores da Tua obra, Senhor, para ajudar o próximo necessitado. Nos dá a sabedoria, Pai. A sabedoria que entende todo o nosso entendimento, Aleluia. Deus. Nos dá, Senhor, a sabedoria que vem de Ti, Pai, para que possamos distinguir, Senhor, aquilo que é certo, aquilo que é errado, para que possamos levar para a nossa vida, Deus, este ensinamento, Senhor. Eu coloco, Pai, diante da Tua presença, os pedidos de oração, Senhor. Aqueles que foram colocados no nosso chat, ou aqueles que estão lá no coração, Senhor, daquele querido ouvinte que está nos escutando nesta tarde. Alcança, Senhor, estas pessoas. Também te peço, Senhor, liberta, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que se encontram perdidos. Salva, Senhor, as almas deste mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a levar a Tua palavra, Senhor, a fazer o Teu ID, Pai. A amar o próximo, Senhor, como nós mesmos, Deus. Nos ensina, Senhor, e nos ajuda, Pai, a trabalhar primeiro nas nossas vidas, para que depois nós possamos ajudar aquele que se encontra necessitado, Deus. Levanta, Senhor, servos. Levanta, Senhor, obreiros, obreiras, Senhor, para levar a Tua palavra, para ensinar, para servir de conselheiro, Deus. Usa, Senhor, a Tua igreja, usa, Deus, a Tua noiva, Senhor, para converter estas almas que se encontram no mundo perdidas, Deus. Assim, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença este programa que se findou. Abençoa, Senhor, a nossa querida irmã Tainê também, que esteve junto conosco, a minha irmã Débora. E assim o nosso Ministério Restauração, Deus. Que possamos continuar levando essas programações à frente e alcançando, Senhor, todo aquele que atrás, Senhor, daquele celular está nos escutando. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não,